Meu nome é Orlando, eu sou casado, temos 2 filhos, participo do grupo de oração Voz do Altíssimo aqui na Capela de São João Batista, todas as quartas-feiras, às 7h30. Dia que vocês quiserem fazer uma visita, aparecem por lá. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez nessa noite, para que nós possamos mergulhar naquilo que Deus tem reservado para nós. Então toma a palavra do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 4. Lucas 8:4. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Uma grande multidão se reuniu e veio até Jesus de todas as cidades. Ele então lhes disse, em parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte caiu à beira do caminho, foi calcada aos pés, e os pássaros do céu comeram tudo. Outra parte caiu sobre a pedra, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Crescendo junto, os espinhos a sufocaram. Outra parte ainda caiu na boa terra, brotou e produziu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, Jesus exclamou: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 11. Eis o que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e retira a palavra do coração deles, a fim de que não cheguem à fé e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que acolhem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas eles não têm raízes. Por um momento creem, mas no momento da tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem e por causa das preocupações, são asfixiados durante o caminho e não chegam à maturidade. Aquilo que está na boa terra são os que ouvem a palavra num coração leal e bom, a retêm e produzem fruto à força de perseverança. Palavras da salvação para nós. A parábola já é muito conhecida, creio eu, de todos nós. Quem nunca ouviu a parábola do semeador? Todos nós, com certeza, já ouvimos. Mas hoje, diante dessa palavra, Deus quer nos levar a uma consciência nova. Deus quer nos levar a um passo adiante daquilo que nós estamos. Porque a palavra de Deus, ela é sempre nova. Ela é sempre boa semente, como ela mesma se autoexplica. A palavra é linda e é clara. Ela mesma se autoexplica. Ela é a boa semente. Hoje, o Senhor está semeando no meu e no seu coração uma boa semente. A partir dessa realidade, o que o Senhor deseja de nós é que o nosso coração esteja na condição da boa terra. A boa semente precisa encontrar a boa terra. E a gente pode analisar e perceber que Deus nos concede a liberdade de acolher ou não a sua palavra, de permitir que ela produza ou não frutos no nosso coração. A nós cabe a decisão. Deus nos deu o livre arbítrio. Nós escolhemos. Aí vem o primeiro questionamento do nosso coração: como ele se encontra?
Como está o seu coração hoje? E eu não estou querendo dizer nem se o seu coração está triste ou se ele está alegre. Não é esse o questionamento. O que o Senhor deseja sempre de nós quando nós nos aproximamos dEle, quando nós nos pomos a ouvir a sua palavra, é se o nosso coração deseja tudo aquilo que aquela palavra tem para fazer acontecer. E é essa a pergunta que eu quero te fazer hoje. Você deseja todos os efeitos que a palavra de Deus tem para fazer na sua vida hoje? Você deseja? Sim ou não? Se você deseja, Deus não vai te deixar decepcionado, decepcionada. E Ele tem muito mais para te dar do que aquilo que você deseja. Deus tem. E é justamente isso que a palavra de Deus vai trazer para nós hoje. Que Deus sempre está a semear no nosso coração. E o nosso coração precisa estar sempre receptivo. Nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus, desejosos de acolher a palavra de Deus, percebendo o que Deus quer falar com a gente. A palavra de Deus, ela é viva e produz vida nova em nós. A partir dessa realidade, sempre em que eu me coloco em contato com a palavra de Deus, algo novo Deus quer fazer em mim. Não importa o quanto eu já caminhei, não importa, como eu disse, se eu estou triste, se eu estou alegre, até mesmo se eu estou em pecado, Deus tem algo a fazer na minha vida através daquela palavra. A palavra de Deus mexe com o coração daquele que a deseja de verdade. Nós estamos muito acostumados a ouvir coisas demais. A nossa geração atual é a geração da informação. Tem notícia para tudo quanto é lado. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Muita coisa a gente precisa deixar entrar e sair. Só que nós, diante da palavra de Deus, não podemos deixar entrar e sair, como a palavra vai se autoexplicar. Precisa cair no nosso coração e ser retida. Precisa cair no nosso coração e gerar frutos. Nós não podemos estar na Santa Missa, nós não podemos estar no grupo de oração, sem que o nosso coração esteja desejoso de Deus. Desejoso daquilo que Deus tem para nós. Porque senão nós vamos à missa, nós vamos ao grupo de oração e voltamos para casa do mesmo jeito. Ou melhor, talvez voltamos até pior. Que a gente ainda sai falando, puxa vida, eu fui até a missa, eu fui no grupo de oração, mas parece que não aconteceu nada comigo. Mas será que eu desejei de verdade aquilo que Deus desejava para mim? Será que eu sonhei o sonho de Deus para mim? Será que eu abri o meu coração? A gente canta, né? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Isso precisa acontecer todas as vezes em que a gente se põe diante da palavra de Deus. O nosso coração precisa ter livre acesso para que Deus atinja o nosso coração. E o grande milagre que eu falava é justamente o milagre da transformação nossa, da nossa conversão. Se a gente for olhar, Jesus fez muitos milagres, não fez? Muitos milagres. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Jesus converteu alguém? Jesus converteu alguém? Converteu ou não, gente? Sim ou não? Estou vendo que a dúvida parou no ar. Vamos lá, vai. Sim ou não? Não. As pessoas se deixaram converter por aquilo que Jesus pregava. Lembra do livre-arbítrio? Eu decido.
Pode ver que muitos se encontraram com Jesus, correram atrás de Jesus, muitos estavam aqui, nessa situação. Muitas pessoas iam atrás de Jesus, porque Jesus multiplicou os pães, porque ele fez milagres, queriam até colocá-lo ele como governador, só que muitos não queriam ouvir e se deixar tocar, converter-se. E hoje muitos de nós estamos na mesma condição. Nós não deixamos que a palavra de Deus atinja o nosso coração. E Deus nos respeita. Nós só vamos nos converter quando nós desejarmos e formos atrás. Lembra do último versículo aqui, Aquilo que está na terra boa são os que ouvem a palavra num coração leal e bom, e a retêm e produzem fruto à força de perseverança. Deus não atropela a gente. Pelo contrário, Ele respeita. E nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o nosso ser seja tocado, que a gente seja modificado, que a nossa maneira de pensar seja modificada, que as nossas atitudes sejam modificadas. Será que aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus, nós precisamos fazer uma comparação com aquilo que a gente vive? Vamos lá. A nossa maneira de falar. Nós temos falado segundo aquilo que diz a palavra de Deus? Das nossas palavras, as nossas palavras têm sido palavras que constroem, palavras que edificam, palavras que levam a paz, que levam a alegria, que levam o perdão, a unidade. São essas palavras que saem da nossa boca? São essas palavras? Sim ou não? Um ponto. Nossos pensamentos são os pensamentos de Deus? A gente só pensa coisas boas? Nem sempre, né? Nossas atitudes, nossos sentimentos, muitas vezes não estão de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. E nós precisamos ir nos deixando moldar, nós precisamos ir nos deixando modificar, produzir os frutos que fala a palavra. Nós precisamos produzir frutos. Se a gente fosse comparar com os frutos, né? Vamos lá. Quem seria limão aí? Ninguém vai levantar a mão, né? Tá joia, né? Mas se você falar alguns frutos bem docinhos, talvez alguém até levante, né? Mas, gente, se alguém se aproxima de nós, precisa experimentar algo bom. Já viu essas pessoas que quando você fala assim, como é que você está, irmão? Tudo bem? Tudo bom? A pessoa, nossa, rapaz, não sei o que mais que eu faço, eu estou com isso, estou com aquilo, estou com aquele outro, nossa! Parece que ele só não está com Deus, ele está com tudo que é dificuldade. Com Deus parece que o irmão não está, ele esqueceu que Deus está com ele. E nós precisamos vir à casa de Deus buscá-lo. Diz uma promessa na palavra, né, que se buscarmos o reino de Deus, tudo virá por acréscimo, certo? Tudo virá por acréscimo. Inclusive a nossa conversão, a nossa mudança, acontece também muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque se nós deixamos que o inimigo roube de nós a palavra, diz aqui, quando o diabo retira a palavra do coração deles, é porque a fim de que eles não cheguem à fé e não sejam salvos. Gente, se nós não ouvirmos a palavra de Deus e não deixar que ela entre no nosso coração e nos mude, nós não seremos salvos. Está escrito aqui. Todos nós queremos nos salvar, não queremos? Todos nós queremos que a nossa família seja salva, não queremos? Então nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus. Nós precisamos deixar que ela trabalhe o nosso coração. Nós precisamos deixar que todo o nosso proceder seja moldado segundo aquilo que é o desejo de Deus. Como eu falei, no nosso falar, no nosso pensar, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, na nossa maneira de ver as coisas, nós precisamos deixar que a graça aconteça nas nossas vidas. E a partir daí, isso também vai acontecer com os nossos.
pode ter certeza, vai acontecer. E Deus faz esse convite e esse desafio para nós, nessa noite de hoje, que nós nos coloquemos diante dele na expectativa de ver o nosso coração mudado. Esse, como eu disse, é o grande milagre, porque nem Deus faz, porque seria forçoso, que é mudar o coração. Se você deixar, se eu deixar, ele vai fazer, mas é com o meu e com o seu consentimento. E Deus questiona a mim e a você hoje: você deixa eu fazer parte da sua vida, como eu nunca fiz? É você quem responde para o Senhor. E para que nós possamos deixar que isso aconteça, nós precisamos obedecer a Deus. Para obedecer, nós precisamos ouvir. E ouvir, não só simplesmente o fato de entrar pelos nossos ouvidos, na audição, mas ouvir com o coração. O ouvir bíblico é o dar atenção, valorizar aquilo que se ouve. E nós precisamos fazer isso. Quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, nós precisamos valorizá-la. A liturgia está vivendo nesse mês de agosto, o mês das vocações, isso. Falam que vocação é um chamado. Se alguém chama, o outro alguém tem que ouvir para responder, não é? Deus nos chama a estar com Ele. Deus nos chama a essa experiência da sua palavra transformadora na nossa vida. E a palavra de Deus tem poder. Se a gente for analisar a Bíblia, olha lá no início, Gênesis. No início, era tudo escuridão, tudo breu. E Deus disse, olha só, palavra, faça-se a luz. E depois vem os outros, faça-se, não vem? Os outros faça-se. Deus sempre se manifesta através da palavra. Quando o anjo do Senhor anunciou a Maria, foi verbalmente. E o que Maria disse de novo? Faça-se, fiat, faça-se. Não foi? E quem é Jesus mesmo, gente? Eu esqueci quem é Jesus. Ele é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo mesmo? Tem algum professor de português aqui? O que é verbo? O que é verbo, gente? Ajuda aí, o tempo está acabando. O que é verbo? Verbo é a palavra que indica uma ação. Tudo que se move, tudo que gera mudança, vem através de um verbo. Jesus é a palavra de Deus viva no meio de nós, que quer gerar em nós a vida nova, que quer gerar em nós a conversão do nosso coração, que quer nos fazer felizes, que quer trazer de novo para o nosso coração a paz, a alegria, a fé, que nos leva a estarmos tranquilos diante de Deus e diante de todas as tribulações que nós temos para enfrentar. Todas as tribulações que nós temos para enfrentar, se nós a enfrentarmos com fé, é uma situação. Se nós enfrentarmos sem fé, parece que ela cresce e cresce muito. A fé tem o poder de encher o nosso coração da certeza de que Deus cuida de todas as coisas. E a fé vem do ouvir. A fé vem do deixar gerar vida nova no coração. E setembro já está aí. Setembro é o mês da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia, mês da palavra de Deus. Eu vejo que o Senhor realmente quer preparar a mim e a você para tudo aquilo que Ele quer nos dizer ainda mais nesse mês que está vindo.
Se esse é o mês de ouvir o chamado de Deus, hoje Deus nos chama a ouvir e assumir a sua palavra nas nossas vidas. E nós precisamos ter a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia em casa, faça uma vaquinha, quebra o porquinho lá, tira as moedinhas, compre. Hoje em dia parece que é quase impossível alguém não ter acesso à Bíblia, né? Todos podem ter acesso à Bíblia. Então medite a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que possa te ajudar a tornar o seu coração dócil, maleável, que ele seja a água a cair nessa terra, do seu coração, para ajudar essa terra a ser uma terra fértil, uma terra boa, para produzir todos os frutos necessários. Deixe-se modelar pela palavra de Deus. Tenha contato com ela. Um dia, numa pregação, um padre disse o seguinte, que ele estava rezando por várias pessoas, aí chegou um indivíduo para passar por oração. O indivíduo era tatuado da cabeça, tipo a minha assim, a sola do pé. Aí ele, meu filho, senta aqui, conta um pouquinho da sua vida. O rapaz começou a contar, e ele só pensava assim, meu Deus do céu, isso não vai dar certo, o que eu vou fazer com esse homem? E uma fila imensa para poder para ser atendido, mais gente do lado, outras pessoas atendendo, não ia ter como trabalhar da forma que ele achava que seria necessário. Depois de uma meia hora do rapaz falando que tinha feito tudo que era coisa ruim na vida, inclusive pacto com o demônio e tudo, e mais um pouco. Ele questionava no coração dele, perguntando, Senhor, e agora o que eu faço? O que eu vou dizer para ele? Se eu for rezar, não vai dar certo. Veio a inspiração no coração dele. Pega a sua Bíblia e dá para ele. Falei assim, olha, eu não tenho muito para te dizer não. Mas vamos fazer o seguinte. Você tem condições de voltar daqui a um mês? Ah, tem condições de voltar daqui a um mês. Então vai lá, toma, leva a minha Bíblia. Você vai começar a ler os evangelhos, um capítulo por dia. Daqui a um mês, aonde você estiver parado, você retorna. Tudo bem? Tá joia, eu vou. E ele saiu com a Bíblia do padre e foi embora. Lá um belo dia, o padre estava lá, tranquilo. Daqui a pouquinho alguém bate nas costas dele, ele vira e já leva um susto, Nossa, o rapaz, tinha esquecido do rapaz. Então, meu filho, tudo bom? Só que aquele rapaz já não estava vestido do jeito que estava. Já não estava falando com tantas gírias do jeito que estava. Até o andar daquele rapaz já era diferente. Ele disse alegre para o padre, olha, padre, eu voltei. Você não falou que era para eu voltar depois de um mês? Eu estou aqui. Aí o padre olhou para o padre, meu filho, realmente, então vem aqui, vamos conversar. O padre perguntou para ele, e aí? Como é que foi esse um mês? E aquele rapaz que chegou ali destroçado pelo inimigo, simplesmente disse para o padre que nunca tinha feito uma experiência tão viva e tão grande, mesmo em tudo aquilo que ele mergulhou, em drogas, em pactos, nunca tinha feito algo tão vivo e verdadeiro quanto a experiência que ele fez com Deus pela palavra. E no final daquela conversa, o padre percebeu o seguinte, ele não precisava mais passar por libertação. A palavra havia libertado
curado e restaurado aquele homem. Ele se confessou e continuou a sua caminhada. Nós precisamos fazer essa experiência da mesma forma. Quando o nosso coração estiver triste, alegre, machucado, bonzinho, não importa. A palavra de Deus sempre é e será para a gente sustento, abrigo, conforto, força, luz. A palavra de Deus precisa estar impregnada no nosso interior, no nosso coração. E nós precisamos tê-la mesmo, porque diante das dificuldades, muitas vezes nós precisamos recorrer a ela e nós não temos ela na mão. E ela precisa estar no nosso coração, na nossa mente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se creres, verás a glória de Deus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu vou estar no meio deles. No mundo, há vez de ter tribulações, mas coragem. Eu venci o mundo. E várias outras passagens. Isso precisa alimentar o nosso coração. E nós só vamos experimentar se nós debruçarmos sobre a palavra. Se nós dermos tempo para Deus, meditando a santa palavra dele. Faça a experiência. Não espere o mês da Bíblia, tá? O mês da Bíblia é todos os meses, porque nós precisamos. Então faça a experiência. Leia o Evangelho do dia. Leia o Evangelho. É simples. Um mínimo que seja. Um versículo. Mas alimente-se daquilo ali. Deseje que a palavra de Deus possa fazer parte da sua vida. E que ela te oriente, te conduza e te leve àquilo que Deus deseja. Porque a palavra de Deus tem o poder de transformar. Lembra? Desde o início, o Fiat. Hoje, Deus quer que esse Fiat aconteça na minha vida e na sua vida. E se o Verbo divino se fez carne em Jesus e habitou entre nós, hoje a palavra de Deus precisa se fazer carne na nossa carne. E quem esbarrar em nós precisa perceber e ouvir de nós palavras que edificam, palavras que vêm de Deus, não só as nossas palavras. Nós precisamos ser, como diz a palavra, sal da terra e luz do mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. Sal da terra e luz do mundo. E para que isso aconteça, os frutos dessa palavra precisam estar no nosso coração. E Deus é tão bonzinho, Ele sabe que se deixasse só com a gente não ia dar certo. Ele nos deu a graça do seu Espírito Santo para nos ajudar. Ele é o Consolador, o ajudador. Ele é o ajudador. É Ele quem vem nos dar a graça de podermos acolher a palavra de Deus e de deixar que ela produza frutos. Então, nas suas orações, sempre peça a ajuda do Espírito Santo. Sempre peça a Ele que te fortaleça para que você possa vencer as dificuldades, que aumente a sua fé, que te faça de verdade abrir o seu coração e acolher o que Deus tem.